O pesquisador e doutor Renato Fontanelli, da Embrapa de Passo Fundo, nos trouxe informações sobre o aproveitamento do inverno na produção de silagens, na produção dos pastejos e também na produção de grãos, utilizando o inverno como uma alternativa eficaz e de muito rendimento e que também vai nos trazer um melhor aproveitamento do inverno para a diminuição dos custos da produção e o aumento da produtividade do leite. Bueno, bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui em Chiapeta, né? Comentando um pouco da experiência que a gente acumulou aí nos sistemas de produção de leite, né? Eu normalmente gosto de trabalhar com vaca de leite pela exigência que ela tem. Veja que a vaca de leite ela tem que ter uma alimentação o ano todo. O ideal seria que fosse repetido o ano todo. Não é à toa que o principal país produtor de leite no mundo tem como volumoso silagem de milho e feno de alfafa. E muito grão, muita suplementação via grão, né? E os animais estabulados. Nós estamos numa condição, né, de mão de obra de menor custo, oportunidade de ter verde o ano todo, né? Ter pasto o ano todo, mas nós sabemos que tem sazonalidade. Pegar no Brasil tropical, o que limita o crescimento forrageiro é falta de água. E aqui no sul do país, embora a gente tenha pastagem de verão e de inverno, o nosso inverno é muito rigoroso e as taxas de crescimento são poucas. Em outras palavras, os meses mais frios, muitas vezes nós precisamos 1 hectare para alimentar uma vaca. O que cresce no campo daria para alimentar uma vaca por hectare. E nós temos necessidade de ter mais alimentos. Então, uma primeira reflexão é dizer assim, ó, vaca come como vaca. Uma vaca dessa aqui, produzindo em torno de 30 litros de leite, uma vaca holandesa, ela come aí de 20 a 25 quilos de matéria seca, tá certo? 50, 60, 70% pode ser de volumoso. O que é o volumoso? É atífico, nós vamos olhar os trigos forrageiros, aveia, azevém, né? São alimentos aí de nível muito maior do que aquele alimento que nós entregamos aqui na forma, por exemplo, de silagem. Mesmo se tratando da melhor silagem de milho que a gente conheça aí, tá certo? Aquilo que a vaca pode obter no campo, num pasto, é superior. Para ter uma ideia, é possível produzir 27 litros de leite tendo todos os nutrientes de um pasto, né? Eu estou pensando agora em azevém com trevo branco. Só que eu não tenho azevém e trevo branco para os 12 meses do ano. Nós vamos ter para 3, para 4, para 5 meses em algumas situações aí. Mas nós temos uma grande vantagem de ter possibilidade de combinar forrageiros para ter pasto o ano todo. Então, incluindo pastagens perenes, aí ditas tropicais, né? Pastagens anuais ou perenes de inverno, né? Nós podemos ter aqui. Então, só para situar, o que nós cultivamos aqui é muito pouco de nativo daqui, né? Embora às vezes o produtor diz assim, o meu azevém é nativo. Na verdade, o azevém, trevos, aveia, é tudo originário do continente, vamos dizer, europeu, da Ásia, alguma coisa até do norte da África, ok? E essas pastagens de verão, né, pegar tifton, braquiárias, etc., são tudo africanas. E nós podemos ter uma sucessão de cultivos aí. Só que é impossível nós ter uma mesma distribuição de forragem. Daí a razão de nós fazer aquilo que nós estamos fazendo hoje, pré-secado. Eu vou falar muito de fazer silagem no inverno, tá certo? Conservar alimento no inverno, porque nós temos uma matriz produtiva que é muito difícil convencer o produtor de deixar de plantar soja e milho, ou seja, ele não quer mais ou menos é ter as vacas aqui dentro, aqui o resto plantado de soja e milho, né? Claro que a estrutura é diferente. Quando eu penso assim na média de propriedade de 14 hectares, eu fico pensando em 14 hectares ter produção de volumoso lá no campo para manter, por exemplo, 7 vacas por hectare. E o resto no coxo. O que é o resto? É suplementação, que o bicho precisa, principalmente de energia. Então, energia vem do milho, daí é a razão da silagem de milho, quanto mais grão melhor, né? Mas para nós aqui seria muito mais interessante fornecer a energia do trigo, da cevada, da aveia branca, ou seja, do inverno. Então, se eu pensar uma vaca dessa aqui, 8 toneladas
de alimento por ano é 3 toneladas de grão, às vezes até mais. Veja bem, eu estou falando 3 toneladas de grão. Para me alimentar essa vaca, eu tenho que produzir 1 hectare e colher grão para alimentar ela só como suplemento. Então eu teria que ter nos nossos sistemas assim, ó, considerando aí realisticamente 5, 6 toneladas de matéria seca colhida e consumida pelos animais, eu preciso ter 1 hectare no inverno de pasto e 1 hectare para colher grão, tá certo? Então qualquer processo que eu fizer de colher, armazenar, dobra o custo energético para obter isso aí. Eu não estou dizendo que é econômico não, né? Tá certo? Estou dizendo assim, só fazendo um raciocínio aí, e cada propriedade é uma propriedade, tem uma razão de ter os animais confinados em termos de operacional, né? Você falou em barro, não é isso? Dali um pouquinho, máquinas, né? Tem estrutura de máquinas aí que às vezes completa, vamos dizer assim, se complementa aí, né? Então tudo que nós estamos falando aqui, na verdade, é integração lavoura e pecuária, tá certo? Agora aqui, por exemplo, as vacas que estão aqui, elas vão receber o alimento da onde? Lá da lavoura. É basicamente isso que nós vamos abordar lá, e eu tenho alguns números, né? E isso muda de propriedade para propriedade, não tem um ano igual ao ano, custa um ano. Veja, o leite flutua muito o preço, né? Tá certo? E as condições levam a nós ter variação de alimentação aqui também.